Em nossa última aventura, vocês resolveram 2 dos desafios, dos obstáculos que a Guilda dos Ladrões de Mata Larga imporam para que vocês pudessem ganhar o respeito e a informação que vocês tanto almejam de Elvira, essa gnoma que atualmente é quem lidera os Ladrões de Mata Larga. Para que vocês obtenham os pontos de esconderijo e o funcionamento de como Corvos e Sombras, que é a guilda de ladrões que roubou os itens de grande valor e a pérola negra de Armanderu, Elvíria pediu para que vocês lidassem com 3 obstáculos atuais. O primeiro era que vocês roubassem um livro de contabilidade de um comerciante que outrora já negociou com Elvíria. Invadir a casa de Lúcius e roubar esse documento que tem informações importantes para Gnome. Segunda missão era vocês sabotarem uma guilda de ladrões rivais que ainda está se formando, mas que Elvíria, preocupada com a concorrência, pediu para que vocês destruíssem, incendiassem os armazéns que estes ladrões se utilizam para guardar seus documentos, suas mercadorias. E o terceiro desafio seria vocês se infiltrarem na mansão do Lord Harold Blackwood e se colocarem como mercenários para espionar o Lorde, porque Elvíria acredita que o Lorde poderia estar tramando ou financiando eventos que pudessem não só prejudicar, como ameaçar o reinado de Elvíria comandando os Ladrões de Mata Larga. Vocês sabem por cima que Elvíria mencionou que Lord Harold já teve negócios com a Guilda dos Ladrões, mas que alguma coisa aconteceu entre os dois e agora eles são inimigos. Bem, o grupo de vocês se dividiu e vocês foram bem sucedidos em incendiar os armazéns e roubar o livro de contabilidades. Mas alguns de vocês se feriram bastante no processo, além de deixarem um caos, em chamas e confusão na ala oeste da cidade. Enquanto vocês correm em direção à área mais afastada da cidade, passando pelo centro e se encontrando próximo de um bairro mais periférico e mais pobre da cidade, repleto de pequenas lojas e comerciantes ambulantes e gente simples que trabalha na cidade em vários serviços cotidianos, vocês se encontram ainda no meio da noite, com uma noite escura, de nuvens densas e acinzentadas. Chove um pouco em Mata Larga, mas nessa noite em particular não choveu, mas o tempo está nublado, com aquela baixa temperatura, aquele cheiro e aquela sensação de umidade no ar. E vocês se encontram em meio à escuridão dos becos e ruelas dessas casas simples de madeira e tendas, né, recolhidas e pequenas lojas fechadas, e com uma lua minguante meio camuflada entre as nuvens e um céu um pouco estrelado, mas oculto por densas nuvens acinzentadas, vocês se encontram. E principalmente Art, Tazrock e Rakan, vocês notam que os seus companheiros estão feridos. Há desgastes, cortes e sangue em suas roupas. E vocês se encontram em meio a uma rua estreita entre... gente. Pois não? Como se fosse um beco assim de paredes de rocha. Um corredor longo o suficiente para separar 2 casas simples. Vocês sentem um cheiro ali de lama e restos de urina e bebidas ao chão. O chão está bem escorregadio e úmido em função das chuvas que sucederam nos outros dias,
mas vocês estão ali meio camuflados pela escuridão do beco, né, da ruela e da própria noite, né? As fogueiras e lanternas acesas em meio ao bairro estão distantes o suficientes para vocês estarem meio camuflados pela escuridão e as paredes de rocha. E o que vocês farão? Bom, chegou bem ofegante ali. Art, conseguimos, mas, bem, tivemos alguns problemas no caminho. E mostro minhas vestes, assim, ainda tô com um pedaço de flecha ainda no ombro. Bom, o Arthur está mais ferido, precisamos ir logo. Acho que não nos seguiram. Dispensamos eles há algum tempo. Só para relembrá-los, eu não sei se vocês estão recordados, mas vocês obtiveram 2 poções de cura que vocês guardaram entre os itens de vocês lá da Caverna dos Kobolds. Eu me lembro. Ela tá guardadinha aqui comigo. Não fui eu que peguei, então. Bom, eu viro pra eles, falo, tranquilo, sem nenhuma ofegação, bem de boa. E ele fala, nossa, eu achava que a nossa que ia ser mais perigosa, já que envolvia pirotecnia e outras coisas. Vocês conseguiram o que precisávamos, enquanto que a gente busca aqui algum lugar para tentar passar a noite? Eu mostro o livro assim pra ele. Bom, acho que isso. Não sou nenhuma contabilista, mas existem anotações e mercadorias e pessoas que são designadas e provantes de pagamento, então acho que isso. Bom, esse outro é apenas um diário, pessoal. Acho que não vai ser útil, mas pode valer uma boa leitura. Eu Guardo. quero dar uma olhada naquele lá que ele mandou pra ver se parece ser o livro correto. Ok? Aqui está. O que você gostaria de Só investigar? pra ver se parece ser um livro de contabilidade, parece ser informações financeiras, esse tipo de coisa. Você pode fazer um teste de inteligência se você quiser ver até quanto, né? Eu Você tirei consegue... um natural. Um natural. Não, eu tinha feito já antes, né? Quando... Na verdade, assim, o que esse 1 representaria? É um livro de contabilidade. Seu personagem tem inteligência o suficiente para... É letrado, é um mago, um estudioso, né? Você olha, é realmente um livro de contabilidade, com números e tal. Só que ali, no calor do momento, ainda ofegante... Não, ofegante não, mas ainda empolgado e extasiado com os eventos, você olha o livro assim, rápido demais, e não consegue, digamos assim, fazer uma conexão ou uma ponderação sobre o que aquilo tudo poderia representar. Tipo, é como se você, tá bom, realmente é um livro de contabilidade, assim, sabe? Perfeito, fala com toda a convicção de quem tem certeza que tá falando. Não, muito bem, acho que você pegou o que precisava. Eu falo, descansem aqui um tempo. Eu vou procurar se acho algum lugar que nós podemos ficar. E aí eu viraria pro nosso amigo guerreiro Rakan e falaria pro Rakan, venha comigo, ninguém está nos procurando, ninguém nem tem ideia de qualquer coisa envolvendo nós dois. Então podemos tentar achar alguma estalagem ou algo assim nessa região para ficarmos. Eu vim e falo pra ele assim, bora, vamos lá, eu vou com você. A Calix, ela, como é natural dela, né, aquela desconfiança, aquela malícia da Tiferina, assim, e a sabedoria dela como druida, ela vira pra vocês e diz: sei que estão feridos, mas não deveríamos terminar essa missão ainda hoje? Eu viro e falaria pra ela. Mas eu havia entendido que nós tínhamos vários dias para fazer o que precisávamos e que nós que tentamos fazer tudo de uma vez só. E claramente acho que chegamos no nosso limite por hoje. Talvez amanhã, tendo um pouquinho mais de visão e conhecimento do que pegamos, podemos conseguir o resto. É claro, eu entendo o que você está falando. Realmente precisamos de cuidado. Eu mesmo já
Usei bastante da minha energia, mas minha preocupação é... E se a nossa última missão for prejudicada pelo que fizemos hoje? Acho que é algo que precisamos pensar. Aí eu viro. Me conte mais sobre o que vocês fizeram. Porque no nosso caso, eu viro pro Rakan. Ninguém nem suspeitou de nada. Então, no nosso caso, havia uma guarda numerosa e resistente o suficiente. Não conseguimos roubar o livro sem que eles nos vissem. Então estou preocupada com isso, que eles nos reconheçam, que possam alertar as autoridades, que isso de alguma forma chegue... Como era o nome do nobre que precisamos ir agora? Lord Blackwood. Se ele estiver a par, quer dizer, vocês incendiaram alguns armazéns, nós roubamos um livro, fomos identificados. Então minha preocupação é nisso. Eu entendo e realmente precisamos nos curar e nos preparar, mas também precisamos lidar com tudo isso. Eu tô escorado assim no cárter, assim. Nosso amigo aqui consegue ótimos disfarces. Talvez podemos usar suas malícias e suas artimanhas. O Art vira, então, pra eles, né? E fala assim: bom, então aí ele usa a prestidigitação pra arrumar um lugar pra ele ficar enquanto ele tá sentado, assim, arrumado. E aí ele senta e fala assim: bom, então descansem um pouco, vamos ver o que temos e vamos pensar sobre a estratégia. Acho que esse descanso talvez ajude vocês a recuperarem um pouco o fôlego para a próxima. E nisso ele começa a tirar os papiros enrolados que ele tirou, os contratos de serviços, aqueles documentos que tinham os selos que ele não reconhecia, para começar a dar uma olhada assim, né? E as cartas que ele também pegou, que eram de um tal de Gerald. E ele começa a dar uma olhada para ver se alguma coisa daquilo pode ajudar o que ele tem, e pede os livros para Talia também para poder ver e pensar se alguma coisa liga eles, porque na mente dele, tipo, se a Mulher dos Ladrões mandou atacar os três, eu acho que tem alguma conexão entre os três. Ela não ia simplesmente falar: tenho 3 tarefas aleatórias pra resolver, vou passar pra eles. Não faria muito sentido ela só se livrar daqui, entendeu? Assim, bom, não querendo ser indelicada, mas não gostaria de analisar documentos tão importantes aqui na sarjeta. Podemos buscar um abrigo? Aí o Arthur, a gente tá num lugar assim, meio uma velinha assim, meio escondida, né? É, mais ou menos por aí. Nas condições que nós temos, essas são as melhores coisas. Não se preocupe, já fiquei em coisas piores. E se a gente vai passar a noite em lugar nenhum, por enquanto? Vocês vão Aí ficar ali, então. Eu iria sugerir só pra gente ficar assim um pouco mais, tipo, fora de vista e tal, né? E aí eu tentaria deixar com... Deixa eu ver uma coisa. Não conseguiria fazer isso que eu tô pensando. Não, eu só ficaria assim, tipo, deixaria minha coruja em cima de um telhado, olhando assim pra ver se alguém entra nessa viela que a gente tá. E falaria pra gente ficar lá o mais escondido possível e tentar fazer uma análise rápida enquanto que a gente faz um descanso curto naquele local. Tá. Você pode fazer um teste de investigação, então, Art, enquanto vocês fazem isso, e os demais vão fazer algo específico? Eu vou me curar ali, fazer uns remendos, mas nada muito específico. Ok. Eu rolo meu teste de investigação e tiro 17. Tá. Bom. E eu pergunto pra todo mundo porque eu não sabia identificar. Então eu pergunto se alguém faz ideia do que é aqueles símbolos que tem dos selos. Certo. Vocês gastam um certo tempo nessa atividade. Cerca de 1 hora mais ou menos, para você pelo menos ter uma leitura
pouco decente das coisas que vocês reuniram. Todos vocês passam de mãos em mãos os papiros com selo. Nenhum de vocês reconhece o brasão, justamente por ser uma identificação muito pontual, muito local. E nenhum de vocês é de Mata Larga. E chegaram praticamente há pouco. Alguém tem um antecedente nobre? Não, senhor. Sou bem distante disso. Não, né? Eu acho que eu tenho, deixa eu... Vai estar em description, acho, né? Estaria em description. O Carter é um charlatão. A Calix é uma sábia. Uma sábia. O Rakan é um herói do povo. E o Tassoc é um discípulo da fé. Um discípulo da fé. Tá. Então, assim, talvez quem fosse nobre poderia reconhecer algum traço, alguma coisa, alguma pista ligada à própria simbologia do brasão ali, mas nenhum de vocês tem conhecimento suficiente para isso. Então o brasão realmente passa batido, assim, é só uma marca chique para algum nobre, algum figurão. E aí, depois dessa 1 hora, com vocês fazendo os curativos, comendo um pouco, bebendo água nos seus cantis, ou mesmo cerveja ou vinho que vocês eventualmente possam guardar aí nas suas mochilas, Art, você finalmente reúne um pouco das informações. E o que você gostaria de ponderar de tudo que você leu? Ou seja, o que você está buscando com esses documentos? Estou buscando alguma coisa que conecte eles ao Blackwood. Tá. Ou algo que faça referência ao Blackwood. Tá. Ou algum interesse dele, ou ao irmão dele também. Certo. Você encontra essa informação. Tá? A guilda que vocês sabotaram, ela se auto-intitula Manto. Esse nome aparece, né? E você percebe que é uma espécie de código para eles se referirem entre eles. O manto aparece como se fosse uma figura, uma entidade, e aí você com a leitura percebe que eles estão se referindo a eles mesmos. E aí em várias passagens você vê que o manto tem negócios com Lord Blackwood, esse nome aparece. Mas durante o desenrolar das leituras, parece que o manto não tratou diretamente com o Sr. Harold, mas com o irmão dele, que chama-se Orm Blackwood. E ele é descrito nas cartas como um meio-orc muito habilidoso em combate. E basicamente o que o documento está trazendo são parcerias de negócio envolvendo bebidas, obras de arte e alguma coisa que ficou não tão esclarecida para você, mas é alguma substância, alguma coisa que é usada para fumo, é misturada junto ao fumo e que tem sido muito usada em bailes de nobres e que tem um efeito alucinógeno. Como se fosse as drogas do mundo medieval fantasioso. Tá. E de alguma forma essa família Blackwood tem fornecido um substancial investimento nessa guilda do manto para poder rodar essa substância no submundo aí. O nome Gerald parece ser um codinome para um contato no Rio Tridente, ou seja, lá na cidade de Vale Verde. Deixa eu abrir aqui o mapa para ficar registrado aí nas campanhas que estão no YouTube, principalmente, né? Então lá na cidade de Vale Verde, né, vocês sabem, por serem da região, que ela é uma das cidades mais prósperas que tem na região central aí de Faengard,
E Vale Verde tem uma proximidade muito grande com um volumoso e expressivo rio chamado Tridente, que conecta basicamente o norte com o sul, porque esse rio ele nasce ali no Vale Baixo, que é essa cadeia de montanhas aí que vocês estão vendo no mapa, e ele se ramifica para o norte e para o sul do continente, de modo muito expressivo, formando inclusive riachos, outros rios a partir dele. Então o Tridente ele tem um mercado fluvial muito intenso. E esse nome Gerald parece ser alguém que é o contato em Vale Verde para que essas mercadorias transitem entre cidades. Basicamente é isso que vocês conseguem nessa primeira leitura. E a Elvira tinha falado pra gente que o irmão do Blackwood tinha muito ódio do Lord Blackwood, né? Não ódio, ela havia mencionado que ele tinha um pouco de rancor porque ele queria ter a importância que o irmão tem. O irmão é um lord, né? Ascendeu com o posto de lord, e o irmão que cuida de todos os negócios, né? E aí a Orm é como se fosse assim, ele é como se fosse o segundo em comando. Ele se sente na sombra do irmão. Orm é o nome dele? Orm. O-R-M. Tá. Orm. Tá. Tá. E uma coisa, eu não sou da região. Eu, na verdade, venho de uma tribo mais desgarrada que tenta sobreviver lá na Floresta Escura. Então eu não sei se eu saberia muito como é que funciona isso, mas teria tipo uma autoridade assim que eu imagino que poderia levar isso pra ferrar o Lord Blackwood, talvez. Na cidade? Uhum. Todas as cidades de Finegard, elas obedecem a um sistema de governo comum, né? A capital é Lavenia, né, ao sul, que vocês sabem pela história, né, da região onde vocês nasceram, que os elfos foram os primeiros colonizadores dessa terra, então por isso que muitas cidades guardam nomes élficos ainda, mantêm os nomes élficos ainda. Lavenia não é a primeira cidade, a primeira cidade no continente, historicamente ela foi traduzida para a língua comum como Mata Azul, mas na verdade em élfico essa cidade se chama, deixa eu pegar aqui no mapa, cadê só um minutinho, Luin Tauré, tá? Que em élfico significa Mata Azul, né? Essa foi a primeira cidade aí de Finegard. Mas a capital, por uma questão estratégica, enfim, de localização, de relevo, né, acabou sendo Lavenia. E todas as cidades, então, elas funcionam por meio do rei e da rainha, né? Deixa eu só pegar os nomes aqui. Cadê? Aqui. O rei é chamado de Elbereth, que na língua élfica simboliza a estrela da noite. E a rainha é Aredel, o sol da manhã. Esses dois elfos, eles reinam desde o início, né? E abaixo dos reis existe um conselho de duques. Então cada grande cidade tem um duque ou uma duquesa, que é nomeado diretamente pelo rei Elbereth e a rainha Eredel. Mata Larga não é diferente, tá? E abaixo dos duques nós temos os barões ou baronesas. Mata Larga, deixa eu ver aqui a arte. Mata Larga, deixa eu só ver se é um duque ou um barão. Não, mas a ideia é mais aqui só pra saber se isso daí que a gente descobriu seria alguma coisa assim mais ilícita do que ele tá fazendo, e a gente poderia usar pra ameaçar ele. Sim, poderia. Ó, a Mata Larga é governada por um barão, tá?
o tamanho de Mata Larga não é grande e a importância dela em Feyenoord não é grande o suficiente para ter um duque, mas tem um barão. E o barão chama-se Dej Abdir. Isso vocês poderiam saber, porque os nomes dos duques, dos barões, duquesas e baronesas são muito conhecidos na região. E ele é um meio orc, tá? Então a cidade de Mata Larga, quem centraliza o poder é esse barão chamado Dej Abdir. Tá bom. E o Lord Blackwood, o que a gente precisa infiltrar lá pra descobrir exatamente é o quê dele? É porque a Elvíria teve um desentendimento com ele, eles tinham negócios, e ela teme que ele use o poder e a influência dele pra destruir a guilda. E aí ela quer saber se isso, como que ele tá planejando isso, se ele tá dando algum passo em relação a isso, e ela tá usando vocês, que são desconhecidos, para se passarem por mercenários e obter informações, para saber se isso é realmente verdadeiro ou se é só rumor. Mas que ele nutre, os Blackwood nutrem um problema com a Guilda dos Ladrões de Mata Larga, isso a Elvíria falou que é real, eles têm problemas, assim. Só que você tem que lembrar que o que esse Lorde, ele tem com a... Isso é fácil do seu personagem ter, se ele tem laços com a Guilda dos Ladrões, e ele quer passar uma reputação porque ele é um Lorde, então o lado criminoso dele não pode ficar aparente. Então se ele tem alguma coisa contra a guilda, ele vai fazer na surdina. Ele não vai fazer declaradamente. Ele não vai levar isso pro barão, por exemplo. Né? Sim. E provavelmente ele tá financiando a outra pra isso. Aí você chega facilmente a essa dedução, pode ser? Uhum. Então eu viro pros demais e falo, eu acho que eu tenho uma ideia, mas a gente precisa ir lá pra mansão, então, e se a gente precisa ser rápido, é bom irmos agora. A minha ideia é, basicamente, a gente tentar fazer ele fechar um acordo e mudar quem é o parceiro dele. Que já estou curada o suficiente. Caso seja necessário, todos concordem, podemos ir de imediato. Vou precisar apenas... Acredito, quero dizer. Acho que nós precisaremos de alguns disfarces. Alguém poderia acessar a ficha da Calix só pra ver se ela ainda tem cura pra ajudar vocês? Não, ela gastou tudo. Ela gastou tudo. Mas o Kart e a Calix, eu acho que ela não se feriu, não se feriu. Não. Mas eu descanso curto aqui, vocês fizeram um descanso curto, é verdade. Se vocês puderem atualizar as fichas lá. Já tô fudido aqui, velho. Pronto pra você outra. pode fazer também, se você quiser. Se eu não me engano, o druida recupera slots de magia no descanso curto? Não, mas o mago consegue recuperar, eu consigo recuperar um total de um slot e eu recuperei. E aí vocês podem rolar os dados o dado de vida, né? Ferimentos? Que são isso? Então. Mas por isso que se feriram, né? O kart, eu não sei se é do interesse dele rodar, de repente. Eu tô tentando rodar aqui. Roda aí, kart. Pelo amor de Deus. Parece que não tá indo, hein? Short rest. Short rest, aí você vai clicar no botãozinho lá embaixo. Foi? Aí vai aparecer um dado de vida. Foi 4. Boa. Bom, a Calix vira pra vocês e fala assim: estou limitada com relação ao que posso fazer de magia natural, mas ainda tenho uns truques na manga. Se quiserem ir, estou pronto. E o Tazrock puxa assim o machado dele e fala: estou pronto pra tudo. Vamos com mais cautela desta vez. Acho que talvez não precisamos de uma distração como a que tivemos. Bom, vamos dar uma olhada como é que é a mansão do cara. Então tá. Então vocês decidem, após esse descanso curto, partir para a mansão do Blackwood, certo? Vocês pegam um mapa que a Elvíria deu para vocês da cidade e percebem que a mansão fica na área norte, ou seja, tendo a área central, aquele círculo de comércios que aquece o núcleo da cidade de Mata Larga. Vocês caminham em direção aos portões norte e lá tem uma área extremamente nobre, né, onde comerciantes prósperos, né, pessoas que têm títulos junto ao reinado residem ali. Só uma coisa. Pois não? Antes da gente ir lá, eu quero pegar os mapas da cidade que eu peguei lá dos ladrões lá do grupo da planta.
Eu quero dar pro kart e falar, isso daqui te dá alguma ideia de alguma entrada, algum caminho melhor? Não sei se aqueles mapas indicavam rotas ou caminhos que eles usavam, ou passagens secretas ou algo assim. O kart pode fazer uma. O kart pode fazer uma. Investigation. Alguma coisa nesse sentido aí, pra ver se. Investigação? Pode ser uma investigação. Eu presto auxílio e assistência. 14. Pode rodar. Bom, Pode, a mansão. Tá. A Eu mansão. jogo. Deixa eu ver. 16. 6. A mansão, ela. Nessa área que vocês estão indo, por ser uma área extremamente rica, nobre, as casas elas ocupam espaços de terreno muito amplos. Então você tem distâncias entre uma mansão e outra, uma grande casa ou outra, com jardins ornamentados, né? Com campos, às vezes de grama natural, às vezes jardins esculpidos. E esse bairro em especial, como ele é numa região um pouco mais alta, assim, uma espécie de pequeno morro, a hora que vocês saem daquele núcleo mais urbano da cidade de Mata Larga, vocês pegam uma rua de paralelepípedo, né, cercadas por um bosque cultivado pelos jardineiros da cidade. E durante todo o caminho vocês têm essas ruas serpenteando, assim, essa pequena inclinação de morro, até vocês chegarem nesse grande bairro mais chique da cidade, onde vocês veem essas casas meio distantes umas das outras. Então, Kart, você avalia que haveriam muitos pontos estratégicos para vocês invadirem essa mansão, se aproveitando até desses jardins e dessas regiões abertas. Mas vocês pensam que a ideia é vocês se apresentarem para o Lorde. Vocês estão ali para, entre aspas, vender o serviço. Então uma entrada mais óbvia seria pelo portão principal, onde vocês pudessem se identificar, né, e etc. Mas o que eu buscaria, perguntando pro kart, seria se tem algum caminho, uma passagem secreta, algum local assim de encontro, alguma coisa mais relevante, assim, ou caminhos, rotas assim que eles usam, esses ladrões usam na cidade. Tá. Entendi o que você tá buscando. Agora eu compreendi. Kart, você identifica alguns pontos do esgoto que são usadas para se movimentar na cidade. Só que nessa área em específico aqui do mapa, você não tem acesso a isso porque aqui o esgoto ele é canalizado por uma única região. E ele não permitiria que você usasse esse caminho. É como se as casas tivessem um desenho construtivo que levasse por gravidade, né, por buracos, assim, por fossos, assim, os resíduos dessas mansões por uma lâmina d'água até onde cairiam os esgotos da cidade. Então, vocês não conseguiriam usar esses túneis para chegar nessas mansões. Os túneis são mais úteis no interior da cidade. Não sei se vocês conseguiram entender. Uhum. Deixa eu só Mas botar daí um já jardim. dá uma ideia pra gente. Eu viro pro kart, que parece ser uma pessoa que pensa como eu, e falo, esses podem ser lugares de oportunidades no futuro. Mais ou menos. Bom, vocês decidem então fazer uma abordagem de frente ou o que vocês vão fazer? A minha sugestão para os demais é fazer uma abordagem de frente. Eu viro pra Calix e pergunto se ela pode me dar uma inspiração para esse momento. No sentido que eu estou pedindo uma orientação dela. Sim, você vê que ela toca em você e murmura alguma coisa infernal. E aí eu uso prestigização para ficar o mais apresentável possível com o meu lindo rosto de 10 de carisma. E aí eu chego pros guardas, venho na frente assim mesmo, né?
eu coloco minha coruja pra vigiar toda a casa lá por cima, né? Enquanto que ela não vindo junto comigo. Pego na frente dos guardas e falo, como a gente tá de noite, eu falo, boa noite, meus caros. Eu tenho assuntos importantes para conversar com o Lorde dessa casa. Aparentemente, preocupações de negócio que infelizmente não podem esperar. Vocês poderiam fazer a gentileza de chamá-lo para mim? Ou, melhor, permitir uma entrada? Vocês passam por esses jardins, né? Vão vendo os guardas assim na frente de uma entrada, uma porta curta, né? Vocês veem um pequeno deck de tablado de madeira que seria uma varanda, uma mansão bem bonita, misturando assim madeira com rocha, uma cobertura avermelhada, uma casa de, né, seus 2 andares. E esses 2 guardas, eles estão meio na escuridão, assim, a fogueiras acesas nas laterais do jardim da frente. E eles estão bem descontraídos com as armas na cintura. E quando vocês se aproximam, vocês notam que os 2 são meio elfos. Principalmente você, Art. Por isso, o conforto deles em meio à escuridão. Eles acompanham vocês chegando devagar. E assim que você chega um pouco distante, talvez uns 3 metros dele, um dos guardas coloca a mão assim na bainha da espada, assim na cintura, e o outro estica a mão pra frente e fala: e vocês atendem pelo nome de quem? Eu viro pra ele, fazendo uma pequena referência, assim, reverência todo artística, assim, falando assim, me chamo Artmore. Artmore. Esperem 1 minuto. E aí, o guarda... Aí, antes dele ir embora, eu coloco assim a mão dentro do meu casaco. E aí eu tiro um negócio que eu faço com prestidigitação, que é um símbolozinho. Que ele é um papel assim com um símbolozinho que eu coloco. E o símbolo é o mesmo que tinha lá naqueles papéis que eu encontrei que falava dele. Das coisas do Blackwood, assim, e tem um formato de um papiro. Diga pra ele que nós temos algo de interesse em comum. E aí o outro guarda se aproxima, pega o papiro assim e olha. Espera aí um pouco. E vocês ficam ali aguardando cerca de uns 10 minutos, escutando os grilos assim ao fundo. Um vento frio passa enquanto as nuvens tempestuosas se movem acima da cabeça de vocês. Vocês escutam um pouco dos arbustos e das árvores do jardim balançarem, até que o guarda retorna. O Sr. Blackwood irá recebê-los, mas gostaria que vocês esticassem os braços para que eu e meu companheiro possamos fazer uma breve vistoria. Apenas protocolo. E aí vocês veem os 2 muito calmos, os 2 meio-elfos muito calmos. O guarda que está na sua frente, Art, ele já começa a bater assim na sua roupa, no seu manto. Eu abro os braços assim e falo, cuidado, dependendo do lugar eu geralmente cobro por isso. Ele só te ignora, e aí o outro guarda vai passando a mão assim, você vê que o Tazrock fica um pouco incomodado. Cuidado com o meu machado, é herança de família, né? E enquanto ele vai só verificando que se vocês portam armas, ele vai palpando, vai sentindo onde tem a adaga, vai olhando as armas que vocês têm. Ele começa a fazer essa pequena vistoria. E aí os outros homens ficam de lados, né? Nosso senhor aguarda vocês. Podem entrar. Aí eu novamente faço uma reverência mais artística assim e entro calmamente, feliz e contente. Ok. Todos vocês vão pra lá dentro, né? Pra mansão, né? Sim. Vai ficar alguém pra fora. Tá, ok. Vocês querem me ajudar com as miniaturas aí. Assim que vocês entram na mansão, vocês observam um lugar também fracamente iluminado. Vocês veem um grande salão, uma grande sala com uma lareira acesa.
E assim que vocês entram, vocês veem no fundo da sala um outro homem armado, com uma armadura com uma cota de malha, no canto assim da sala de estar. Ele está atrás de quadros e tecidos que ornamentam as paredes, enquanto lanternas iluminam fracamente o lugar. Ele é um elfo ao fundo. E vocês veem um meio-orc imponente, numa armadura de couro, com detalhes de peles de animais assim ornamentando uma espécie de gola, e uma cabeça de uma raposa cai assim suave pelo ombro direito. Vocês notam na armadura de couro dele o símbolo Arte, que estava presente nos documentos que vocês acharam no armazém. E o Lorde, ele tá de costas para vocês, na frente da lareira. Ele tem uma taça de vinho na mão. E ao lado dele você vê esse orc, né, o Lord Harold Blackwood. Ele tem um cabelo longo, escuro, trançado. E ele carrega uma espada bem bonita. No lado direito, assim, vocês veem uma bainha de ouro, cheia de pedras preciosas. E ao lado deles, vocês veem um meio-orc de pele mais acinzentada, enquanto o Blackwood ele tem uma pele mais um azul mais intenso. O irmão dele é um azul mais fraco, assim, mais desbotado. E só que o irmão é um pouco mais baixo e mais forte. E o irmão é careca. O irmão raspa, assim, não deixa nenhum tufo de cabelo. E o irmão dele tem várias tatuagens tribais na cabeça. E também se ornamenta com anéis presos nas presas inferiores. Ele tem brincos nas orelhas pontudas. Ele tem tatuagens no corpo. E ele usa uma armadura que deixa aparente um pouco da musculatura do peito, do abdômen. E o irmão dele está sentado numa cadeira com uma espada encostada na mesa, fumando um cachimbo. Vocês sentem o cheiro de um fumo forte, adocicado no ar. E ao lado do Orm Blackwood, vocês veem uma mesa redonda com uma espécie de jogo, que é muito comum entre os nobres, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Tem peças ali de torres, reis, rainhas, soldados. E assim que vocês se aproximam, né, os dois guardas fecham a porta, ficam pro lado de fora. E vocês escutam passos no andar de cima. Ou seja, vocês notam que a mansão ela é bem populosa. Assim. Vocês escutam os barulhos de armaduras e passos por todos os corredores da mansão. Por isso, talvez, a calma e a tranquilidade que os dois meio-orcs estão. Assim que vocês chegam, o Lord Blackwood se vira. Ele toma mais uma taça de vinho. Vocês notam as presas dele um pouco menores que as do irmão. E ele coloca a taça assim numa prateleira de madeira que tem de base ali na lareira. E ele coloca a mão na bainha da espada dele e diz: então, vocês querem conversar? O que desejam de minha família? Estão procurando emprego? Aí o Art vira pra ele assim, olha aqui pro lado assim. Aí ele vê uma cadeira, aí ele se incomoda. Geralmente acho que sentarmos para conversar é muito mais interessante. Eu acho uma excelente ideia. Gostaria de me acompanhar em uma partida? Gosto de fazer negócios enquanto jogo. Tem alguma música no lugar? Não, nenhuma. Eu quero me virar pro Lord Blackwood, me apresentar. Faço uma reverência. Prazer, Lord. Me chamo Talia, The Bug Builder, e vejo que o lugar está um pouco silencioso. Aceite este singelo presente como boas-vindas e por respeito ao senhor. Entrego uma gota de cristal com uso Magical Chickens, né? Chickering para deixar ela ressoando uma música ambiente.
Quando você estica a mão, você vê que o irmão, o Worm, ele se levanta, ele caminha, ele pega a gota, inspeciona primeiro. E como isso funciona? Isto é ciência, meu caro. Ciência. Ele olha pro irmão, o irmão dá um sorriso assim, e aí ele, acidentalmente, ele deixa a música rolar no ar, a gota escorrega, ele pega com a segunda mão, e o irmão se diverte, o Lord Harold. Ah, impressionante. Aí o irmão coloca a gota sobre a mesa e se senta e fica olhando curioso pra você. Vem, este é meu irmão, Orm Blackwood. E aí o irmão faz um gesto assim com a mão, assim, sinal de reverência. E aí vocês notam que um outro guarda, agora humano, se aproxima e fica na outra extremidade da sala, mas nada ameaçador assim, simplesmente fazendo a sua ronda e preenchendo os espaços da mansão. O Lorde se senta na mesa. E então, quer ir a jogar? Eu sento lá do lado dele e falo: ótimo, é importante mantermos os cérebros em ação enquanto conversamos. Ele senta assim na mesa, olhando o jogo, falando: nunca joguei essa merda na minha vida. Você pode fazer um teste de inteligência se você quiser. Aham. Tirei 16. 16. Você já viu isso em várias tavernas, em vários lugares, até em mercados. As regras são simples, você é capaz de jogar, mas você não é um excelente jogador. Lhe falta prática, mas você conseguiria facilmente operar o jogo. Assim que você se senta, você vê o Lord Harold arrumando as peças. E aí ele olha e faz um primeiro movimento com uma peça e fica olhando para você. Eu faço um movimento relativamente básico ali e viro pra ele. Nós não viemos exatamente em busca de trabalho. Queria em busca de uma parceria. Eu sou novo na cidade e busco contatos com alguém de poder, influência e, obviamente, nunca poderia deixar de conhecer uma casa como a sua. Mas eu sinto que, assim como eu, você também tem dilemas. E aí ele termina o movimento dele. Ele dá um sorriso assim, você vê a presa se tornando um pouco mais proeminente. Gosto de você. Tem a mente afiada. E um faro para negócios. Faz excelentes movimentos. E o que você gostaria de discutir comigo? Ele faz um movimento bem ousado. Aí eu começo a fazer um movimento, eu olho assim, fico parando assim pra pensar na jogada. Eu falo assim: não, muito simples. Eu acho que nós podemos ter uma parceria que seja cooperativa. Eu busco um favor e aí ele tropeça assim um pouco, e aí ele mostra assim, na hora que ele tá indo pra baixo, ele cai assim um pouco um documento que ele tem assim no peito dele, e eu sinto que você precisa resolver algumas arestas dos seus negócios que estão lhe atrapalhando. E aí ele faz um movimento assim também ousado, mas para contra-atacar o movimento dele. Você pode fazer um teste de intuição se você quiser. Eu tirei 10. Lord Blackwood é um homem, meio orc enigmático para você, Art. Ah não, peraí, eu vou usar o apoiozinho da nossa amiga. Eu tirei então 14. 14. Espera. Ele esconde bem as emoções e é muito comedido nos movimentos, mas os movimentos dele claramente para você estão sendo feitos para testar a sua convicção. Você sente que ele tá fazendo jogadas ousadas e imprudentes para testar talvez a sua ambição, a sua coragem, algo nesse sentido. E aí ele muda drasticamente a jogada dele, ele faz uma jogada mais conservadora.
se não está procurando trabalho, mas parceria, o que você poderia me oferecer que eu não tenho? Aí o Art olha assim o movimento que ele faz um pouco mais conservador e ele faz também um movimento mais ousado agora de novo. E aí ele fala muito simples. Eu acredito que você pode rever algumas amizades e eu posso ajudar ela a ser resolvida e também melhorar um pouco as dificuldades que você está tendo com o seu atual parceiro. Se isso eventualmente envolver um trabalho, nós podemos fazer. Mas eu também preciso de algo de meu lado. E quem seriam esses parceiros que você menciona? E o movimento dele agora é muito agressivo. E aí o Art faz uma jogada assim, meio tipo tudo ou nada assim, e fala assim, bom, parceiros antigos às vezes podem se mostrar como os melhores amigos. Os mais novos às vezes não tão confiáveis, podem deixar informações passar, podem deixar coisas inoportunas acontecerem. Então, eu acredito que várias amizades devem ser mantidas e novas podem ser feitas com alguém que não carregue tanto peso quanto alguns que buscam lhe atrapalhar. Então você estaria a par daqueles que são um obstáculo para mim? Eu não me recordo de ter visto vocês na cidade nas últimas semanas. Como chegaram a tantas informações a meu respeito? E aí o Art vira assim, olha pro jogo e fala: me desculpe, achei que você tinha feito o seu movimento. Mas eu acho que isso mostra pra você como os seus novos amigos não são tão confiáveis. Se alguém em poucos dias consegue algo, talvez não fosse tão bom mantê-los. Ele olha para os demais assim, volta os olhos para você. Você sabe como eu ganho meu ouro, senhor Art? Aí o Art vira pra ele: ué, como homem de negócios, não é isso? Ou estou conversando com a pessoa errada? Não, de fato, meus negócios estão muito prósperos. Mas como você poderia e seus amigos se encaixar em meus negócios? Vocês, não quero ser rude, mas vocês não parecem o tipo certo para lidar com as sutilezas que meu negócio requer. Eu tenho segurança suficiente, como você pode ver. Não sei se quer mais espadas ou o que quer que vocês estejam trazendo. Eu estou mais interessado em outros tipos de habilidades. Aí o Art olha assim pro tabuleiro de novo. Geralmente esses jogos costumam ter um tempo também, não? Quando as pessoas ficam paralisadas em uma jogada. Acho que isso pode mostrar pra você que se você não conhecia quem eu era, mas eu chego aqui tendo grandes informações, talvez nós não sejamos somente espadas para serem contratadas. Você está usando toda essa analogia para passar algo para ele, ou você está ocultando suas intenções nas metáforas e nas jogadas? Eu tô tentando, com as jogadas, mostrar que eu tô tentando fazer algo audacioso com ele. Mas que era só para saber. Certo. Eu quero um favor comigo, mas como ele não tá jogando, que você não falou que ele tá parado ali, não fez nenhuma jogada. Sim. O Art tá cutucando isso, dizendo que ele tá muito cauteloso e que o Art, então, aparentemente tá com cartas na manga. Perfeito. E aí, a ideia do Art é mostrar: eu quero um favor seu, mas eu posso te oferecer coisa melhor do que você tem hoje. Ele faz um movimento agora de recuo. E você vê ele fechando a defesa dele no tabuleiro. Uma jogada impressionante. E ele olha pra você. Ele faz um aceno, o irmão dele se levanta, pega a taça, coloca na frente dele, enche de mais vinho.
Sirva nosso convidado, irmão. Onde estão seus modos? O irmão dele olha, pega uma outra taça, serve você, Art. Uhum. E o Art pega assim a taça, vira pra ele, há potenciais novas oportunidades e oferece assim pra fazer um brinde, enquanto que ele olha pra ver se tem algum lugar assim de fraqueza que ele pode jogar com uma jogada também bem audaciosa. Aham, você pode fazer um teste de inteligência e eu preciso saber dos demais quanto é a percepção passiva de vocês. Quem tem a maior percepção passiva? Eu tenho Tirei 13. 9. Eu vou usar a minha inspiração. Nossa, não serviu pra porra nenhuma. Deu 9, o melhor que eu consegui. Tá. E a percepção passiva de vocês, qual é a maior? A minha é 13. Acho que deve ser do Rakan, deve ser 14, eu acho, dele. A minha é 12. 12. A da Calix é quanto? Ela geralmente 12 tem bastante também. sabedoria, 12, tá. E a sua card? F-Carter. F-Card. Ubu? O Bull? Ubu. Tá, a maior Bull é, é 10. a maior é 13, né? É a minha. Aparentemente sim. Que é a sua, né, Art? Sim. Tá. Enquanto você tá olhando pro tabuleiro, Art, tentando entender a jogada dele, e você nota um jogo muito defensivo, claramente você vai perder essa partida. Uhum. Você olha, ele é muito bom e muito estratégico. E você sente que, assim, você também não tem o costume de jogar, mas você sente que ele é familiarizado com o jogo e ele tá brincando com você no tabuleiro. Já poderia ter feito um movimento muito mais audacioso e avançado a vitória dele. Mas em meio a tudo isso, com seus olhos élficos assim na mesa, você nota entre a armadura de couro dele um brilho azulado, fraco, ressoando entre as frestas da costura e dos botões da armadura de couro. Uhum. Ele olha Que é pra você. exatamente esse brilho? Por enquanto você notou um brilho só. Uhum. E não é um objeto, digamos assim, não é um reflexo de alguma tocha, nada. É um objeto luminoso abaixo da armadura. E não estava luminoso antes. Começou a ficar luminoso agora. Ele olha pra você e fala: muito interessante. Vejo que não está muito familiarizado com o jogo, mas é alguém de muita perspicácia. Eu aprecio isso. Vocês são bastante interessantes. A elfa ali mostra uma habilidade com a magia surpreendente. Entre vocês parecem haver combatentes de fibra, além de uma inteligência e sagacidade no ar. Talvez possamos fazer negócios, de fato. Estou tendo algumas dificuldades na expansão de um negócio recente, mas que requer sutilezas e muito mais inteligência no lugar de força. Talvez pelo preço certo. Talvez se confirmarem as suspeitas que estou tendo de vocês, podemos negociar. Mas você me revelou mais coisas, meu amigo, do que suas jogadas tímidas. Parece que você tem informações que revelam pontos de fraqueza em meu castelo. Então, se quer fazer um gesto, um aceno, por que não revela aonde está meu ponto mais fraco? Ele aponta pro tabuleiro como se isso fosse uma metáfora para você dizer qual é o problema com os meus negócios. E aí ele procura assim onde tem assim lá, sei lá, peões assim mais distantes. Aí ele aponta para aquilo. Você tem que prestar atenção mais nessas peças. E Às enquanto vezes você pode faz soar isso, figuras diferentes. enquanto você faz isso, qual é o pensamento superficial que está na cabeça do Art? O pensamento que está na cabeça do Art, sinceramente, o pensamento que estaria mais na cabeça dele agora seria que ele precisa de uma ajuda para ele conseguir ter um passe, uma autorização para conseguir uma casa nesse lugar
para que alguns dos elfos que estão exilados consigam viver aqui. Tá. E Rakan e Thalia, que pensamentos estariam na cabeça de vocês nesse momento? Eu tô ouvindo ali eles conversarem nos jogos ali e tudo. E eu penso que ele talvez esteja desconfiado de onde nós obtemos nossas informações Sim. e talvez isso seja um problema. E você, Rakan? Sem metagaming, o que os personagens de vocês estariam pensando? Eu acho que agora o Rakan está analisando a conversa. Tô pensando aqui. Tô aqui, Diogo, pô, eu tô comendo, eu tô caladinho. O que o Kart estaria pensando nesse momento? Cara, o Kart, ele tá observando o jogo. Por ser um ladrão, acho que ele deva conhecer esse tipo de jogo. E... É um jogo muito famoso entre os nobres. o ladrão, cara, também, né? Sim. Todo nobre é um. É, mais ou menos. O Kart tá observando isso e pensando, observando, vendo as coisas de valor. A forma com que eles andam, a forma com que eles se trata, desde o início que a gente entrou ali, a cordialidade, a educação. E o Kart tá em outro modus operandi, né? Agora ele entrou mais calado, não tá falando tanto, não tentou roubar algo. Então ele tá, tipo, realmente indo na Duarte, vendo o que ele pode conseguir ali e vendo o máximo de benefícios que isso pode ajudar ele principalmente, entende? Certo. Mas ele continua meio que calado ali no canto, enquanto a Thalia ali toca a violazinha dela, faz o show. Ele tá ali só observando de canto, prestando atenção no jogo, na conversa. Tá analisando. E você, Mas Rakan? não tem uma ideia formada sobre tudo aquilo. E você, Rakan, conseguiu elaborar aí o que seu personagem tá pensando? Então, é que meu personagem é mais um guardião, mais um guerreiro, né? Então acho que essa parte ele estaria esperando alguma certa ameaça, alguma coisa assim pra ele agir, vamos dizer assim. Tá. Enquanto tudo está acontecendo, você que tá jogando com ele, Art, e você que é um mago, eu vou deixar você fazer um teste de percepção. Eu tirei 16. Ok. E você começa a notar que o motivo pelo qual o Harold demora tanto nas jogadas não é só pensando nos movimentos, porque ele conhece esse jogo muito bem, joga muito bem. Ele poderia fazer os movimentos mais audaciosos ou mais rápidos. Mas você começa a reparar que com o tempo as jogadas dele antecedem esse pequeno brilho oculto entre as vestes dele. Eu saberia que tem alguma coisa assim que ele poderia estar usando pra... E a sua intuição é que ele poderia estar usando algum objeto mágico. Tá. E aí, diante de tudo isso, você vê ele fazendo um movimento, e esse movimento ele é um movimento assim bem avassalador no teu jogo. Ele conseguiu uma expressiva ameaça ao teu jogo, tá quase terminado o jogo. E aí, quando ele faz um movimento, ele olha pra você e ri e fala assim: muitas preocupações. Vocês de fato vieram barganhar comigo, mas não parecem estar em sintonia com relação aos objetivos. Ele faz um aceno e o irmão dele se levanta, você escuta o barulho da cadeira. E a hora que o irmão dele passa, Art, você nota que com o seu teste de percepção assim, e por ele se inclinar entre você e o irmão para poder escutar o sussurro do irmão, você nota que, como ele tem armaduras que deixam parte do peitoral dele aparente, um pouco do abdômen, você vê um pequeno pingente chacoalhando por baixo de uma placa de couro, e esse pingente também ressoa uma luz também azulada, fraca, e você consegue ver o objeto dele com um pouco mais de clareza. É uma pequena pedra, um pequeno cristal transparente, e eu vou deixar você fazer um teste de arcanismo.
Eu tirei 10. Droga. 10. Tá, deixa eu só ver o que a perícia arcanismo poderia te dar de informação. Eu conheço objetos mágicos, como mais tipos de magias e coisas desse tipo. Cara, agora com esse seu sucesso, eu diria que foi apenas o suficiente para você falar assim, ó. Bom, não tem como saber o que está sendo usado ali, mas para você é nítido, Art. Os dois irmãos Blackwood estão usando objetos mágicos. Tá. E aí ele cochicha, vocês não conseguem ouvir o que o Lord Blackwood fala, e ele também fala em orc. Ninguém conhece a língua orc, eu suponho. Alguém? Não, eu não conheço Goblin. Eles falam em orc, e aí o irmão olha assim, e um pouco mais audível, ele fala alguma coisa em orc, e aí você vê o irmão se afastando, e você, fique com o meu irmão. E aí o irmão passa por vocês, é um prazer, senhores. E aí você vê ele dando um comando, assim, em comum, reúnem-se aqui, rápido! E enquanto vocês estão ali, vocês veem um barulho assim de movimento, com homens armados descendo escadas. E em outro cômodo, vocês escutam o irmão, o Orm, reunindo uma pequena tropa doméstica ali da mansão, na varanda da frente da mansão. E aí vocês ficam a sós ali com o Sr. Blackwood, com Harold Blackwood, e apenas um homem que é a escolta dele ali no momento. Uhum. E aí o Blackwood faz um movimento e termina o jogo. Nitidamente você perdeu. Uhum. E aí ele se levanta e ele olha pra vocês e fala assim: e quando que vocês iriam me contar sobre as reais intenções de vocês? Aí o Art vira pra ele. Mas ele disse que eu queria um favor, não? E que favor você procura, Sr. Art? Aí ele vira. É muito simples. Uma pessoa é fácil de entrar na cidade. Eu posso ficar aqui algum tempo, até que alguém me note. Mas para você ter um grupo, podendo ficar aqui, e o que eu procuro é asilo nessa cidade para alguns de meu povo. Tudo que eu peço é isso. Se você puder me dar uma autorização para que um grupo possa se refugiar aqui, é o suficiente para mim. Você convidaria um predador para dividir sua morada? Aí ele vira pro Blackwood e fala assim: mas curioso se chamar de um predador alguém que chega aqui com intenções de parceria, não? Você jogou bem, meu amigo. Você jogou bem. Mas eu disponho Aí ele vira assim e olha pro colar dele e fala: mas eu acho que me faltava algo. E ele faz um gesto assim no pescoço. Aí o Lord Blackwood dá um sorriso mostrando as presas. Inteligente, como eu disse. Perspicaz. Mas negociar com o meu inimigo não é uma boa coisa. Destruir meus negócios também não. Então, é asilo que vocês querem? Eu vou dar asilo. Que tal uma cama confortável a 7 pounds? E aí ele puxa a espada dele. E o homem que tá do lado saca a espada também. E então, vamos dançar. Rola a iniciativa. Droga, tirei 6. Tô muito sentado. Tô sentado demais. Acho que 21. vamos de base agora, será? Não, eu volto pro 5 de vida. Porra.
Calix vamos tirou lá. 7. Deixa eu só colocar aqui vocês na sequência. Alguém tá com a ficha aí do... Eu consigo jogar aqui pro Tazrock também. Cara, o personagem do Bu é tão ladino que eu nem consigo achar ele no mapa, velho. Tá, deixa eu jogar aqui as, Esse daqui? as Tô iniciativas. camuflado. Cadê as dados de 20, Tinha que ser velho? escondido mesmo. O cara... Ó, pelo Blackwood e pelo Guarda. Então, o Guarda age primeiro que o Black. E qual que é a iniciativa de vocês? Nossa, eu tirei horríveis. Quanto que foi? Horríveis 6. Tá. Rakan. A Rakan tirou 16. Quem? A Thalia 15. Rakan 16. Rakan 16, tá. Thalia 15. Tá. Carter 21. Ah, tá faltando a Thalia aqui, pera lá. A Calix tirou 7. Ali E o tirou Tazrock tirou 15. 7 também. O Tazrock tirou quanto? 7. 7. Com a Calix. A Calix também tirou 7. E o Kart tirou quanto? 21. 21. Kart, você é o primeiro a agir. A hora que você vê os movimentos de saque da espada do Lord Harold e do humano que tá ali dividindo a sala dele, você tem um impulso de ação. Eu pergunto de qual forma nós evoluímos de uma conversa pacífica a essa brutalidade. Você não sabe dizer. Você não entendeu porra nenhuma. Você viu um jogo e de repente o pau torou. Eu tô meio fundo, porque eu não abri o Terror Spy. Bota um pouco fundo aí, se os caras me atacarem, eu morro. Ah, tá na tela do Astrid aí. Ó. Ah, vocês podem. Bate neles, cara. Vocês podem escolher onde tá as miniaturas de vocês, tá? Com exceção do art que tava na mesa ali, né? Vocês poderiam escolher onde as miniaturas deixa eu escolher estão. um lugar. Coloca um pouco distante aí, Astrid, meio que encostado na parede. Então, tá aqui. Puxa uma reguinha, vê quantos feet dá lá no Não, mas não Lord tão Harold. distante. Você precisaria estar meio, pelo menos, meio perto da conversa. Não, mas aqui assim. Isso. Então, beleza, aqui. Diogão, Não, o o Taz- ataque deles vai. O Tazrock provavelmente estaria meio à frente, assim como o Rakan. Né? E a E o Calix, Rakan acho que não é aqui, né? Olhando assim. e a Calix Eu estaria quero estar meio... encostado. Eu quero ter Mas encostado espera aí, no Barad. o Paulo, onde você estaria, você acha? o Rakan tá aí, né? Onde você estaria, Paulo? Aqui no mapa. O Rakan é sempre o primeiro ou o segundo, cara. Então, É o cara valente. Tem que pensar no cara valente. é o fiel escudeiro, cara, ele tá aqui do meu ladinho. Provavelmente ele estaria aí mesmo, cara. Até porque ele tava pensando no perigo, ele meio que ficaria do lado do guarda ali e tal. E tá faltando a Calix só. A Calix, eu acho que ela tem um padrão meio de recuo, Ela ficaria meio junto com o Kart, aqui alguma tá coisa bom, assim. sim. Perfeito, então Kart, é o seu turno, cara. Nesse momento tá espadas sendo sacadas e o Lord Harold tá falando que você vai arranjar um lugar pra vocês se refugiar. 7 palmos dali. Aí eu fiz a pergunta. Ele me respondeu alguma coisa? Já que eu Não, entendi. porque já tudo isso é tipo em uns- movimento, assim, são segundos de ações. Você tem uma Então ação. na hora que ele tá fazendo isso, eu já pego o arco. 15, acerta? 15, peraí. Deixa eu só ver se o senhor tem visão de onde o Lord está. Tem. 15, deixa eu ver. Você dispara, acerta. Deixa eu rodar o dano. Nossa! Mas isso daí 9. dá o dano furtivo também, né? Não tá furtivo. Não? Tá bom. Não. Então 9 de dano. Nossa, 9 de tirei dano, lá. ok. Você não, rapidamente. E a flecha penetra no Lord Harder. Vocês veem um pouco do sangue escorrendo pela armadura de couro. Mais alguma coisa, Bu? Eu falo que eu. Nada. Só grito. Ah, Tá, o guarda, ele eu falo, caralho! tá do lado do Rakan, né? Então. Ele dispara um Eu tô com a ataque. boca cheia. 11 mais 4 dá 15. Quanto é a sua CA, Rakan? Esse é o Rakan 18, eu acho. Minha CA? É. Deixa eu achar aqui.
Armadura? class. Quase? Isso, Uhum. armadura. Armadura, armor class. 19. Ele golpeia e você já esperando pelo pior, você simplesmente gira com seu escudo não 100% preparado, mas usando sua habilidade de guerreiro, você faz um movimento com o seu braço e a lâmina da espada bate no escudo e você já saca a espada em sequência. E com isso, nós temos o seu turno, Rakan. Eu protegendo ali com o meu escudo ali. Ele tá perto de mim? Ele tá do seu lado. Tá aqui. Do meu lado. Esperando seu cangote aí, ó. Então eu pego meu machado de mão Opa. e vou dar aqui. 6 aqui. 11. 11. 11. Na hora que você golpeia, você vê o guarda pessoal do Lord Harold fazer uma finta bem rápida, muito ágil, com a armadura tão pesada, e ele golpeia seu golpe com o escudo, e você vê um sorriso por trás do elmo na cabeça dele. Muito bem. E agora é o Lord Harold. Você vê ele saltando em cima da mesa, golpeando contra o Art. Deixa eu ver aqui. É com uma espada longa. Nossa, que sorte, hein, Art? 8. Ele golpeia com a espada e você vai dar um salto pro lado e a lâmina se choca contra a mesa, destruindo o tabuleiro, voando canecas e pedaços de fruta que tinham na mesa. E ele dá um sorriso assim. E então, venham com tudo que vocês têm. Com isso, Talia, seu turno. Eu vendo o cara pulando em cima da mesa ali, os caras trocando golpe de espada ali, eu rapidamente abro minhas vestes e solto uma das minhas aranhas ali em direção ao soldado, que é o toque, é o Shield Touch. Aham. Aqui. 16 pra acertar. Ok. A sua aranha mecânica começa a caminhar, você vê ela passando por entre as pernas do Rakan assim, e o guarda-costas do Lord Harold muito atento, ele olha pra baixo um pouco e você vê ele dando um salto e caindo de joelhos no chão com o escudo e sua aranha explode no meio do escudo e você vê ele levantando a cabeça e um pouco dos olhos dele se encontrando com o seu, assim, ele franzindo a testa abaixo do elmo como... Vou pegar você logo depois dele. Mas talvez não seja Rakan, tão efetivo. faz um teste de percepção com vantagem. F, Rakan. Rakan? Eu pra fazer? Isso. Perdão. Percepção com vantagem. Isso. Peraí. Onde que é que... É Perception. Perception. Isso. É sabedoria passiva, percepção? Não, Percepção. é no do meio que tem skills. Aí você vai ver um lá que tem Perception. Que. É o que aí tem você mais rola. opções ali. Achei. É isso? Isso. Isso. Pode rolar. Aí você rola 2 vezes e o mais alto. Acho que já Já rolou pegou alguma coisa vantagem. já. Ah, 21. Mais uma vez? Sim, que é o mais alto. Então, realmente você já rolou alto o suficiente, mas. Né? Nossa, era 16. Caralho, 21. 21. Você começa a observar os movimentos dele, Rakan, e ele tem um nível de treinamento muito parecido com você. Provavelmente ele também é um guerreiro, como você. Eu falo por profissão, com estudo, com treino. E ele tem um estilo de luta parecido com o seu, mais defensivo do que agressivo. E pra você ele é muito bom. Muito bem. Talha, mais algum movimento? Mais alguma coisa? Eu quero me deslocar até em cima do balcão ali da direita. Onde tem as bebidas ali. Aqui assim, ficar em cima do balcão mesmo, subir, dar um salto, subir? Eu quero subir ali e vou falar. Acho que vamos dançar. Ok. E Art, seu turno. Tá bom. Neste momento, o pensamento mais superficial que tem na minha mente é: jamais ouvirei alguém de novo falando que eu devo ir quando eu não posso me transportar mais no dia. E aqui nisso, eu agora faço o seguinte, cara.
eu vou desengajar para sair daqui, que não é um lugar bom para o mago. E eu falo, enquanto que eu tô indo, eu viro e falo: é uma decepção que saber que você não era um homem de negócio. E aí eu saio daqui, venho para cá, e no meio do caminho que eu tô indo, eu quero ver com a minha coruja. Quero fazer duas coisas, quer dizer. Quero ver com a minha coruja o que ela tá vendo do lado de fora. Se ela tá vendo muitas pessoas. Mas obviamente ela não vai saber contar, mas ela vai saber dizer. Eu não quero ver com ela, eu só quero me comunicar com ela que ela tá olhando lá fora. Isso não é uma ação? Não, porque é só pra eu posso me comunicar com ela mentalmente. Tá, ok. Mas ela é um familiar, ela fala? Eu consigo entender ela por emoções, né? Então tá. se ela tá vendo muita gente, coisas Ok. desse tipo. O que vocês percebem na sua mente é tranquilidade. Não, eu consigo me comunicar. Comunicar, Porque ele é um espírito, ele não é um animal mesmo. Tá. Ele diria: o pátio está limpo, senhor. Ué, o cara não foi pro pátio? O irmão dele? Sim, mas nessa altura eles já se moveram já. Interessante. Tá bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Então eu consigo andar 30, que é vezes... É 9 metros, né? Que anda. Isso, 9 metros. Tá. Então vamos andar aqui 9 metros. Eu consigo andar 9 metros. Na verdade eu vou andar pra cá. Essa casa é de madeira, né? Tem bastante madeira. Muito bom, cara. A madeira geralmente é um objeto inflamável. E nisso, eu aqui, parando do lado da fogueira, irei com a minha ação bônus, utilizar a minha garrafa de óleo e despejar ela no chão. Ok. Sabia que o Astrid era incendiário, cara. Meu amigo, cara, não há nada que o fogo não resolva. Se não resolver é porque você não usou o suficiente. E essa é a minha ação, enquanto que eu só viro pra ele, é lamentável. Bom, enquanto você começa a derramar o óleo, né, ali no salão onde vocês estão, vocês escutam o Tazo lá dando um berro e provavelmente entrando em fúria. Se alguém puder jogar por ele. Enquanto isso, você escuta o Lord Harold dizendo: depois de vocês, eu vir e apagará. O Tazrock vai falar, vai correr atrás. É difícil alguém no meio fazer isso. E aí eu imagino que ele só vai dar melee damage. Tá bom. Então ele vai dar a boa e velha machadada. E ele tira 15. Ele acerta. Tá bom. Dá um D12. Nossa senhora, eu tô horrível hoje, cara. Ele tirou 6 pontos de dano, que é um D3 mais o da fúria, que é mais 2. 6 pontos de dano? 6 pontos de dano. Ok. O machado golpeado assim de baixo pra cima. Você vê o Lord Harold tentando dar um passo e escorregando entre canecas e peças do tabuleiro. E aí a lâmina da espada dele não consegue abafar o corte do machado. E vocês veem a lâmina da arma do anão pegando na cintura do Lorde. E o sangue derramando sobre a mesa de madeira. Mais alguma coisa? Não, é isso. Kalitz, é o turno dela. Peraí, se bem que... Não, é uma arma de 2 mãos, não dá pra usar. Tá, a Calix faria o quê? A Calix vai usar Poison Spray nele. Ela vem pra cá. Eu tenho que ficar um pouquinho mais perto. Poison Spray, teste de salvaguarda de Constituição. Salvaguarda de Constituição, ok. DD 12. Nossa, 18 mais 3 eu tenho 19. 18 não, 21. Tá bom, então não acontece nada. Tá. É isso. A fumaça tóxica vai e vocês veem o Lord Harold
dando um rosnado. E com isso nós temos o kart. Eu vou dar mais uma flechada, né, cara? Tô de longe. 18 tá certo? 18 tá certo. Você dispara mais uma vez e a flecha vai no ombro direito do Lord Harrow. 8 de dano. 8 Nossa, de dano. Tá dando Caralho. mais do que a machadada, velho. O vô vai matar sozinho, cara, velho. Já deu o quê? 23 pontos de dano. 17 Total. de dano. Já deu. 17 de dano, caralho. Ok. O guarda gira a espada em direção ao Rakan. Se esse cara não tá morrendo, tá muito perto. Rakan, eu tenho 21. A de a sua é? Começou já, velho. É, deixa eu ver. Já começou a deitar o pessoal. É um D6 só. Pô. 19. Ó, um D6 mais 2. Você tá tomando 5 pontos de dano cortante. O guerreiro consegue achar uma fresta entre suas placas de metal e a lâmina corta, assim, embaixo da sua costela direita, rompendo o couro e a tua pele. Você sente o sangue escorrendo por baixo da tua roupa e da tua armadura. E aí vocês escutam o guerreiro: meu senhor, vem aqui, para perto, vou protegê-lo. E ele se move entre você, Rakan. Não, porque ele não saiu da área de ameaça ainda. Ele só deu um passo assim e ficou entre o Tazrock e o Rakan. E com isso, é o turno do Rakan. Aí nessa hora, eu coloco a mão na ferida assim, já pegando embaixo uma espada longa, e eu ataco ele com uma espada longa. Ok. 24. 24 você acerta. Senhora. Ô, isso é 20 natural, cara. Ele deu crítico. Ah, ele deu crítico? Deu Boa! Então seu dano é dobrado. Aproveita que agora ainda tem crítico. Mas vitorioso. Se cair, cai atirando, cara. Tirar 1 de dano daí, velho. Não. Ah, tira o máximo aí, cara. Vai, Rakan. Derruba esse cara. Suspense, né? Suspense, cara. Você jogou o dado de dano? Paulo? Pode rolar. Pera aí. O que aconteceu? Rola o Rola o dado de dano. Rola o dano. Do lado da espada, você clica lá no 1d8 mais 2. Ah, pera aí. A espada... Isso, Aonde da que eu espada tava lá. aqui? Lá da onde você clicou pra atacar com a espada, vai ter lá um damage. Aí é 1d8 mais 2, você clica nele. Pera aí que eu tô perdido. Tá, eu apertei o mais 4. Isso, é E do lado, mais dele 4, tem um do 8. 1d8 mais 2, você clica nele. É isso assim? Isso, boa. 6 de dano. Dobrado já? Já dobrado, cara. Ok. Beleza, que nos assola. Você se aproveita do movimento do guarda-costas do Lorde e sente um pequeno deslize da parte dele. Ele expõe um pouco das costas e você aproveita, mas parte da tua lâmina pega mais no metal do que no couro. Você escuta um pouco ele... Mas o golpe foi praticamente absorvido pelo metal e ele se vira e coloca o escudo entre você e a espada entre o anão e fica no meio de vocês dois. E com isso é o turno do Lord Harold, que dá um passo à frente na mesa e golpeia o Tazrock que está na frente dele. Eu tenho 15, será que acerta o Bárbaro? Quanto? 15. 15 acerta, acerta. E ele dá 1d8 mais 2 de dano. Caralho. 1d8... Ele tá dando 4 pontos de dano cortante, que cai pela metade, porque ele tá em fúria, Isso. né? E aí, você vê o Lord Harold dando um salto. Salto assim, né? Interpretativo. Ele desce da mesa e ele dá um... E vocês veem ele, o olho dele avermelhar e ele dá um segundo ataque em direção a Calyx. 16 mais... Quanto que é a espada Já dele? acertou. 16 mais 4, então 1d8 mais 2. A Calyx está tomando 7 pontos de dano cortante. Ele... E aí a lâmina corta o ombro e um pouco da clavícula, da tiferina. Vocês veem ela girar no ar e o sangue esparramar pelo tapete de tecido do local. Vocês entram na minha casa, mentindo para mim, conspirando com os meus inimigos.
E com isso é o turno da Thalia. Eu falo, nossa intenção nunca foi te ferir. Falando isso e colocando um dardo no meu crossbow e mirando no guarda. Só que eu erro brutalmente. Você dispara e o guarda faz um movimento e a seta passa por ele, ele olha pra você, mas a atenção dele tá entre o anão e o guerreiro. Na verdade, quando eu tô engatilhando ali, a arma dispara sozinha e vai no teto. Incrível. Caralho. Ok. Arte, seu turno. Tá. E no meu turno, eu viro pra ele e falo... Peraí, não falo nada, porque eu tô pensando. Eu quero fazer o bom e velho metagame de postergar o meu turno após a Calyx. Aham. Tá bom, eu vou fazer isso. Tá. Você vai preparar uma... Não, eu vou atrasar a minha ação. Ah, Eu atrasar jogo a sua com o Calyx. ação. Tá, perfeito. Então é o turno do Tazok. A Azurok vai na fé da boa e velha machadada que nunca lhe falhou, tirando um total de 11 e falha. Ele, enfurecido pela lâmina que acertou ele, ele gira um machado. Mas ele tem inspiração. Inspiração não deixa ele rodar de novo? Posso consumir a inspiração Como assim, dele? inspiração? Ele- A você deu inspiração é com inspiração? vantagem. Pode consumir. Então, beleza. Então, bora. Tá bom, agora ele tirou 23. Nunca falhou. E quem ele tá atacando? No nosso amigo aí, o Black Lord. Ah, no Blackwood. No Blackwood, ok, ele acerta. Pode rolar o dano. Tá bom. Então. Quanto que foi aqui? 12, 15 pontos de dano. Oi? 15 pontos de dano. Caralho, velho! Cara, essa machadada vai na força do ódio, né? Vocês veem o Tazok e o machado vai no ombro, assim, pega no ombro e ele tá um pouco de lado, o Lord Harold, porque ele acabou de golpear a Calyx, e vocês veem o Tazok, ele já falou isso numa outra sessão. Não machuquem, minha amiga! E aí a lâmina do Lord Harold, e vocês veem muito sangue escorrendo pelo ombro, e o suficiente pro Lord cambalear e apoiar-se na espada com o chão, assim. E ele se vira pro anão. Tá fora o braço dele, velho. Ele tá bem ferido. Tá pendurado o braço dele ali, Ah, E velho. com isso é o turno da Calyx. Ó, a Calyx vai fazer a boa e velha ação de desengajar. E ela vai andar os 9 metros dela. Vai indo pra cá, assim, aqui. Ela se aproveita da confusão do combate, sai de perto ali sangrando, né? E pula por cima do balcão. Você vê ela passando por você, tá ali, aí ela cai no chão e se prepara pra fazer alguma ação arcana ali. E com isso é o turno do Kart. Arte. Deixa que eu te Ah, é do Arte, perdão. É do Arte. Boa. Tá bom. Então nisso, isso muda a minha estratégia depois que eu paro pra pensar. E aí eu faço uma magia. Eu faço bom e velho mísseis mágicos, que também nunca falharam. Os 3 no Lord Blackwood. Ok. Então, primeiro, ele tira 4 pontos de dano. Ok, 4 pontos de dano. Tá, O segundo tira 3 pontos de dano. ok. E o terceiro tira 4 pontos de dano. Ok. Então, 11 Você pontos de começa a dano, tá bom. conjurar as esferas arcanas ali. E assim que você dispara, todos vocês assistem as 3 energias explodindo assim no corpo do Lorde. E aí ele começa a cuspir muito sangue, ele se apoia assim na espada. Ele cambaleia com o corpo, o joelho dele cede e fica praticamente assim,
ajoelhado no chão com um joelho baixo, ele com os olhos marejados e avermelhados. Você vê um pouco da lendária raiva dos orcs emergindo, e ele, apesar de muito ferido e com a pele dele queimada pelos mísseis mágicos do Art, ele se mantém surpreendentemente de pé. Caralho. Caralho, velho. Só pra constar, se ele tem isso, mas dano de força não dá pra resistir, hein? Pô, merda. Tá bom, então aí vendo isso, eu uso minha ação bônus pra derramar mais um frasco de óleo próximo da fogueira. Ok. E aí eu ando em direção aqui até a porta. Minha coruja tá falando que ainda tá livre lá fora, né? Uhum. Sim. Eu venho aqui em direção à porta e eu me comunico telepaticamente com ela pra ela ficar olhando mais a distante, mais ao redor e ver uma rota de fuga pra gente. Tá, enquanto ela sobrevoa e você escuta na sua mente o ressoar, eles já estão bastante longes, mestre. Tá bom. E aí eu viro pro Lord Blackwood e falo: seu plano não era muito bom de fazer inimigos e não Sou eu agora? aliados Sou eu? Alô? aqui. Tá bom. E aí eu... Agora é você. Calma. Alô? Oi, Kat. Que merda, velho. No meu turno. Filho. Seu turno. Acho que ele tá com problema de internet. Não, dá uma caída. 24 acerta? Opa, você acerta. Quem está mirando, né? Não foi crítico assim, não? Eu tô Não, mirando no mesmo cara lá. No É, Lorde? no- Blackwood. Beleza. Assim que o Lorde desaba e Beleza. fica num joelho e usa o resto da sua força, Tá me né? ouvindo aí de boa agora? Aham, sim. Sim. Tá me chovendo. Tô te ouvindo. Pode rolar o seu Acertou. dano. 8. Ok? Nossa, Você tudo é 8, dispara cara. rapidamente uma flecha e ela no peito assim do Lorde. E aí você vê os botões e as tiras de couro rasgando o Art. E de longe os seus olhos élficos são atraídos pela luz e o pingente começa a ressoar uma fraca aura arcana azul que começa a se apagar. E aí o Lorde com bastante sangue assim entre as presas escorrendo. Pelo menos morrerei com honra. E ele aperta assim a base da espada e desaba. E aí vocês escutam o guarda-costas dele. Meu senhor, não! Alô? E ele gira a espada e ele gera ataque de oportunidade, tanto para o Tazrock quanto para o Rakan. Podem rolar. Pega. O Tasso Qual que que seria a tira... É só fazer um Oportunidade? ataque. Só fazer um ataque. O Tasso tirou 1 natural. Opa, Tô muito ruim nos dados hoje. 12. tá. 12? Ok. Você... Normal? É, normal. O Tazrock gira um machado assim, mas o guarda simplesmente levanta e o machado dele bate no escudo. Você é pego desprevenido, Rakan, por isso. Você não esperava que ele fosse sair da formação dele. E aí você tenta golpear com a sua espada, mas ele foi muito rápido. Ele passa por vocês dois e corre em direção ao kart e faz um ataque. 17. Eu tô aqui. E kart, você... 17 Caralho. acertou? Peraí, cuidado que eu vou falando. Deixa eu falar de novo. Você tá tomando 4 pontos de dano 4 pontos de dano cortante e a lâmina pega na sua cintura, cara. 4 pontos de dano. Meu turno eu ia caminhar, cara. Porra, minha internet caiu. Não, essa tudo bosta, bem, me mas fala isso. pra onde você foi, então. Não, deixa assim, pra não quebrar o bagulho, porque Não, caiu. ele tem 9 metros de deslocamento, talvez ele consiga te pegar, não sei. Vamos jogar Ele certinho. acho que pega, porque a distância que o kart consegue andar não é suficiente. É 9,5 que eu consigo. Ah não, Ah, você anda nossa. mais? Ah, então, É. nossa. A raça Genasi do ar, ele anda 500 metrinhos. Você andaria pra entendendo, longe, é. 9 metros e meio pra longe, você ia lá do lado do Arte. Lá pro lado do Arte. Tá. Desculpa, cara, mas. Não, tudo bem. Então o que ele faria? Ele se moveria o máximo que ele pode. Deixa eu O colocar máximo ele nos que 9 metros aqui.
Ataque de oportunidade. Não, vocês já jogaram um ataque de oportunidade, né? Já. E aí, como ele é um guerreiro de nível 1, ele faria um surto de ação. E ele chegaria em você e eu vou dar esse ataque. Uhum. Então 6 4 pontos de dano. de vida, né? Foi quantos pontos que você arrancou de vida? 4 pontos de dano cortante. Caralho. E aí... Professor, Oi. no meu eu não anotei o dano. Aonde que eu altero aqui? No canto superior direito da tua ficha, você, entre a vida e o... Ah, eu achei aqui. Achou? Aí você Quanto clica... que foi o meu dano? Ah, não lembro agora, hein? Foi 6 não pontos de dano cortante, alguma coisa assim, não mais que isso. Ah, Marca 6 pontos. Tá. Né? 6 pontos, marquei. Isso. Com isso, é o seu turno, Rakan. Tá. Aí. Eu vou dar outra espadada longa. Você vê o Lord Harold aparentemente morto ali no chão. E o guerreiro saindo. Ah, tá morto já? Aham. O guerreiro Quem saindo matou ele? correndo, o kart com a flecha. Tá. Saindo correndo, desviando, defendendo com o escudo a machadada do Tazrock e simplesmente correndo assim, ignorando a sua lâmina passa batido no ar e você escuta ele gritando e golpeando e o kart gritando ao fundo. Você teria que andar até perto dele, mas você só consegue chegar. Você não consegue chegar no cara. Você chega até bem perto dele. Se você andar. Você poderia ir andar até aqui, por exemplo, aí atrás do outro cara que tá lutando. Isso daqui seria o máximo que você conseguiria. Tá falando de mim? Porque o cara ele andou até aqui, ele tá aqui do lado. Entendi. Aqui, tá vendo? Então você conseguiria andar até onde tá aquela bolinha ali no meio. Então você conseguiria, tipo, andar até aqui assim. Mas isso aí seria Não. o suficiente pra dar Você uma não- espadada nele ou não? Não, mas você pode atacar um machadinho nele, à distância. Pode ser, tá? Guerreirinho de nível Passa de 2. mão? Falei de nível 1, né? Ah. Efeito de ação nível 2. Só corrigindo a Eu posso informação. atacar uma machadinha? Você pode jogar machadinho. Vou jogar então. 18. 18, deixa eu ver se é a dele. Acerta. Você joga e pega nas costas dele. Pode rolar o seu dano. 7, Nossa. ok. 13 de dano no total. Ele tá bastante ferido, mas com muita raiva, tentando eliminar o homem que finalmente matou o senhor dele, né? E Querer, cara. seria a ação do Lorde, que tá morto. Talha, seu turno. Alguém pegou o colar dele? Não. Ainda não, porque tem alguém vivo matando a gente. O boi. Porra, Punch. Hora dessa. Eu com um ponto de vida, cara. O cara me matando ali. Você Deixa eu faz uma pensar pergunta aqui. dessa, cara. Me salva, cara. Tá, eu quero jogar outra aranha pra ver se eu acerto ele. Mais um chute. Ok. Ali pra trás, ali. No guerreiro. Tá. 19. 19 e você acerta. Lembrei que tu falou mais cedo. Eu jogo minha aranha assim, ela vai andando ali, entra dentro das vestes deles e dá uma mordida nele, causando 5 pontos de dano. Boa. Caralho. Surpreendentemente, a hora que você vê ele olhando pro peitoral dele, pro abdômen, perdido assim, ele leva as mãos assim na região da barriga e todos vocês escutam e uma iluminação, como se fosse uma carga elétrica assim, e vocês veem que ele tá bem ferido, ele começa a cambalear, se segura como pode, tentando se manter firme, mas ele começa a sangrar assim pelos ouvidos, por baixo da armadura, entre as placas de metal e o couro, mas ele se mantém obstinado, tentando defender o que sobrou da honra dele. Eu quero me mover até o corpo do orc. Ok. Caralho. E com isso é o turno do Art. Tua mania, cara. Voltou, né? A rodada regular. Isso. Daí eu vou andar aqui, que não já é ataque de oportunidade, ficar flanqueando nosso amigo. E aí fazer alguma coisa mais rudimentar, que é bater nele com a minha espada. Ok. E aí eu ataco com vantagem, né? Uhum. Esperar que isso daqui funcione.
17 e... então eu tirei 22 pra acertar ele. Surpreendentemente, o mago do grupo golpeia com a espada e praticamente um homem muito ferido, tentando permanecer firme. Você vê a Arte ele tentando subir o escudo, mas o corpo dele fraqueja. O escudo sobe só pela metade e a tua lâmina bate entre a borda do escudo e o pescoço. E ele... E aí o corpo dele gira e ele cai de bruço no chão. Enquanto o sangue escorre pelo tablado de madeira. E com isso, vocês eliminaram as ameaças na mansão dos Blackwoods. Eu... Top. Então, Eu vou precisar espada. sair aqui. Oi? Vou precisar sair aqui. A gente vai já encerrar já. Eu só quero tá. que vocês façam as ações finais. Então Valeu, vocês Paulo. veem... Eu quero... Valeu, obrigado. Vocês veem o corpo do Lord Blackwood e desse guarda-costas que sobrou. E o que vocês vão fazer? Eu acho que eu quero pegar o colar, né? Já que eu tô ali já. Aham, você puxa, tira do pescoço dele. Vocês veem uma esfera de cor avermelhada, um vidro azulado, perdão, num pingente de prata. E é um pequeno símbolo arcano que vocês dois podem rolar arcanismo, tanto o Thalia quanto o Art. Tirei 18. Nossa, eu tirei horríveis 8. Ok. Você tá meio longe pra ver. É. Eu mostro ali nesse olha arte. Cara, você identifica o símbolo com padrões. Você identifica o símbolo com padrões do que seria o círculo da adivinhação. Círculo da adivinhação. Tá, eu vejo ali e falo, né? Bom, talvez isso explique muita coisa de por que ele agiu da forma que agiu. E, bom, acho que o irmão dele também deve saber o que aconteceu. Não sei, eu tô falando isso, mas eu não sei, eu tenho a mesma percepção passiva que o Art, mas eu não sei se eu vi o colar do irmão dele, né? Não, você não chegou a ver. Então, não falo isso, eu falo só tira a parte do irmão. Art, você ouvindo e vendo o pingente agora, né? Ouvindo as palavras da Thalia e vendo o pingente agora, você poderia deduzir pelo comportamento ali, né? Ou seja, o Lord Blackwood revelou coisas que vocês não falaram diretamente. É um objeto arcano. A Thalia compartilha a simbologia, né? E você olhando ali, você vê nitidamente uma marca, uma runa arcana que representa uma escola da adivinhação. E o que você acha que o Art deduziria disso? Porque é uma dedução. Vocês não identificaram magia, nem identificaram objeto, então é uma dedução. Você deduziria? Ele deduziria com certeza que ele tava lendo a nossa mente, cara. Bem provável, né? Então, com isso, vocês se encontram na mansão do Lord Blackwood, com o cadáver do que sobrou do senhor e sua guarda. Chão ensopado de óleo. O chão ensopado de óleo. Sabem que o irmão dele saiu por alguma ordem que vocês não sabem, vocês não viram. Teu familiar não conseguiu... Como você não mandou seguir, né? Ele apenas... que nem poderia, que ele não pode. Exato. Ele apenas acompanhou até onde a visão dele acompanhava, ele só deixou o bairro. Então vocês não sabem para onde ele foi. E com isso, nós podemos terminar nossa aventura de hoje e nos vemos na nossa próxima campanha.